Diga comigo, Senhor Deus, eu quero a palavra do Senhor para a transformação do meu viver, para a tua glória, no nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus Cristo. Isso, pode sentar, por favor. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Eu tenho algumas, para a glória de Deus, né? Algumas mensagens para entregar para você. E isso é bom, né? Significa que a mesa está farta, né? O Senhor Deus, Ele tem se revelado a nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, primeiro em Mateus, capítulo 19, versículo 16, mas na linguagem já tradicional que você conhece. Mateus 19, não tem só em Mateus, né? Tem em outros lugares, não tem? Deixa eu ver se em Mateus, tem em Marcos também, né? Eu gosto de Lucas 18, que vai do 18 ao 30. Por que o senhor gosta, pastor? Há diferença? Há diferença porque, na verdade, talvez as pessoas não saibam, não? Mas, por exemplo, quando você olha para o Evangelho de Marcos, você vai perceber que se só vê milagres, né? Você vê contando sobre milagres. Preste atenção para você ver. É isso que eu estou falando. Tem que examinar o Evangelho e tem que entender, né? Porque muitos milagres você vai ver 2 parábolas, no máximo 3 parábolas você vai ver no Evangelho de Marcos. Por quê, pastor? Porque ele era um evangelho que foi pregado aos escravos. As pessoas com pouca cultura. Quando eu digo pouca cultura, eu estou falando cultura da lei, conhecimento da lei de Moisés. Eles tinham pouco conhecimento da lei de Moisés. Então você vê que você não vê muita coisa assim. Você vê os milagres, né? Então era uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais realmente para as pessoas saberem e verem o poder de Deus. Você compreende? Agora, quando você olha para Lucas, por exemplo, você vai ver que não. Por quê? Porque foi um evangelho já falado para pessoas que conheciam, tinham entendimento da lei. Então houve ali muitas explicações importantes. Então o evangelho se completa, no meu modo de enxergar, né? Mas você vê que tem diferença. Por quê? Porque diferença de comunicação para tipos diferentes de pessoa. A comunicação do evangelho foi uma comunicação diferente para um grupo, para outro grupo, e então dá uma diferença, pastor, dá uma diferença. Vamos lá em Lucas 18. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui importante. Primeira coisa que eu quero que você entenda, irmão, que não tem como você possuir o reino dos céus, não tem como você fazer parte do reino dos céus, se você não se utilizar de uma palavra, mas ao pé da letra, na sua vida. Qual, pastor? Renúncia. Você tem que entender que só vai conseguir realmente viver no reino de Deus a pessoa que aprender a renunciar de todo o coração. E nem sempre a pessoa está pronta a renunciar. Por isso que nem sempre ela consegue penetrar ao reino dos céus, porque exige renúncia. É necessário renunciar. No caso dele aqui nós sabemos, né? Mas no meu caso, no teu caso, né? O que é? E tem pessoas que talvez elas não estejam preocupadas em saber o que é preciso para entrar no reino dos céus. Esse homem, ele falava especificamente de salvação. Preste atenção, ó. E perguntou, 18 de Lucas, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você vê que ele estava preocupado com a vida eterna, né? Normalmente alguém fala assim que não liga para dinheiro aquele que tem dinheiro, né? Fala, não ligo muito para dinheiro. Você vai ver, a pessoa tem muito dinheiro, por isso que ela não liga muito, porque talvez ela não percebe a necessidade e a importância do dinheiro, porque ela tem muito. Então tem gente que pensa dessa maneira, não dá importância porque não precisa, mas não é bem assim, e não pode ser bem assim no nosso coração. Às vezes é bem assim aos olhos de algumas pessoas, porque elas não descobriram ainda os valores do mundo espiritual. Elas não descobriram ainda. O Senhor Jesus, ele não falou por um acaso, não disse por um acaso que eu deveria não me preocupar em juntar tesouro na terra, porque aqui a traça come,
aqui o ladrão rouba. Que eu deveria me preocupar em armazenar tesouros no reino dos céus, porque lá a traça não come, lá o ladrão não rouba. Mas poucas pessoas entenderam isso. E há uma preocupação em ter, e ter, e ter, e ter. Mas por quê, pastor? Porque o dinheiro ele faz isso. O que, pastor? Ele gera uma falsa sensação de segurança. A pessoa se sente segura, porque ela pode comprar quase tudo com o dinheiro. Quase tudo ela pode comprar com o dinheiro. O dinheiro traz conforto, o dinheiro traz respeito e algumas outras coisas. Então a pessoa ela se preocupa, porque o homem ele mede pelo valor daquilo que você tem. Ele mede pelo valor daquilo que você tem. De acordo com o que você tem, você é respeitado. A Bíblia chega a dizer isso, lá no livro de Eclesiastes, que havia uma cidade que estava em perigo, essa cidade. E a Bíblia diz que naquela cidade havia um homem muito sábio, que poderia livrar aquela cidade do sofrimento. Mas, porém, ele era um homem sem recursos, ele era um homem pobre. E a Bíblia diz então que ninguém quis dar atenção a ele. Por quê, pastor? Porque ninguém ouve o pobre. Ninguém dá atenção ao pobre. Ninguém dá atenção ao pobre. Eu posso ser um homem sábio do jeito que for. As pessoas elas vão olhar para o meu sucesso. Elas não vão olhar diferente. E é importante que você tenha sucesso. Pode ter certeza que é importante. Pode ter certeza que Deus quer que você tenha um bom carro. Pode ter certeza que Deus quer que você tenha uma boa casa. Pode ter certeza que Deus quer que você tenha uma família feliz, que você tenha boa saúde. Ele quer, pastor, quer. Ele quer que você tenha uma vida boa. É o desejo de Deus. Inclusive, quando alguém olhar para mim, olhar para você, eles vão saber que aquele sucesso na nossa vida foi Deus quem trouxe, foi Deus quem deu. E isso é bom. Por quê, pastor? Porque o mundo olha aquilo que você tem, nem olha aquilo que você é, olha aquilo que você tem. A pessoa nunca estudou na vida, ela fala, nós vai, nós volta, nós fiquemos. Mas ela tem dinheiro, é doutor para cá, é doutor para lá. Por quê? Porque o mundo vê assim. Eu me lembro como se fosse hoje, isso faz anos, hein? Isso foi em 1995, eu me lembro que foi em 95, porque eu morava numa cidade chamada Catanduva, no interior de São Paulo. E como eu já falei para você, eu tinha naquela época um carro que, cada parte do carro parecia que era de um carro diferente. E juntou um pedaço de um carro, um pedaço do outro, juntou aquele carro. O capô era de uma cor, o paralama era de outra, e aí vai. Por quê? Era um carro muito velho, mas muito velho mesmo. Eu não sei nem quantas vezes a minha esposa empurrou aquele carro. Eu não sei nem quantas vezes aquele carro parou na estrada conosco. Mas por quê, pastor? Porque eu não tinha condições para comprar um outro carro. E eu não tinha condições também para arrumar aquele carro. Eu lembro que teve uma madrugada, nós saímos de São José do Rio Preto, quase meia-noite, e nós estamos indo para Votuporanga, perto, 80 quilômetros de São José do Rio Preto. E eu lembro que nós estamos indo, aquela estrada, aquele breu, aquela estrada deserta, praticamente deserta. E de repente estamos indo, parou o carro. Mas um breu. Não passava nem um esquilo para atravessar a estrada. A esposa do carro, uma criança do banco de trás, deitada, outra criança no colo. Falei, meu Deus, e agora? Eu tinha andado uns 20, 25 quilômetros. Falei, e agora, meu Deus? Falei, será que acabou a gasolina? Aí não tinha acabado a gasolina. Aí tinha até essa preocupação, porque não tinha dinheiro, muito recurso, nem para pôr gasolina direito. Você tem ideia? Aí eu olho assim, eu vejo uma luz. Era de um posto de gasolina. E eu falei, meu Deus, eu vou empurrar esse carro até lá. E eu fui empurrando esse carro. Eu fui empurrando esse carro na rodovia. Teve um momento assim, né? Porque para dar uma força tinha aquela subidinha do posto aí, né? E eu peguei um impala, aí sempre tem aquela pessoa que é um bom coração, né? O frentista saiu, veio e me ajudou. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, tinha gasolina. Falei, meu Deus, e agora? Falei, como é que eu faço? Falei, não posso dormir na estrada. Se eu estou sozinho, não tem problema, mas eu estou com a minha esposa, eu estou com meus filhos. O que eu faço, meu Deus? Eu preciso que o Senhor me ajude. Esse capô está aberto, o capô do carro está aberto. Falei, preciso que o Senhor me ajude. Imagina aqui que o capô, o motor do carro aqui na frente. Falei, o Senhor me ajuda, pai. Em nome de Jesus. Quando eu bati a mão assim, o carro funcionou.
tinha escapado uma parte lá do motor de arranque. E deu aquela faísca na hora, né? Aí eu encaixei e fui embora. Quando eu cheguei em frente de casa, fundiu o motor. Olha só que situação. Era complicado, irmão. Era difícil. Era complicado. Então o que acontece? Eu me lembro que eu falei de Jesus por irmão da minha esposa. Ele estava numa situação ruim, jovem, ele se aposentou com 18 anos de idade. Ó. Como alguém se aposenta, naquela época era o INPS, né? Se encostou no INSS, INPS, era com 18 anos de idade. Tinha uma barriga maior que a minha, mas no entanto era magro. Imagina uma pessoa esquelética com uma barriga enorme, parecia uma mulher grávida. Ele passava o tempo todo gemendo, jogando água gelada no corpo. Frio, maio, mês de frio, né? E ele deitado no sofá de couro, jogando água gelada no corpo, porque o corpo queimava o tempo todo. Aí eu escutei falar que alguém tinha feito uma macumba para ele. E depois a pessoa me confessou que fez a macumba. Ela falou que ela enterrou uma macumba com pimenta, queria que ele morresse ardendo. Olha só que coisa ruim. O coração da pessoa, às vezes, ele fica ferido de tal maneira que ele se torna um coração mau, né? Era uma jovem que ele namorou, e essa jovem não se sentiu tratada por ele de uma maneira como se ela tivesse sido usada, porque ele namorou, ela engravidou, ele largou ela, não quis ficar com ela não aceitou aquilo. E aquele negócio, não é meu, não vai ser de ninguém, também vai morrer, né? E fez uma macumba para ele. Ela me contou, não foi outra pessoa não, ela me contou, e fez uma macumba para ele. Mas ele levou ele para a igreja. Jesus veio, o abençoou, o médico não descobriu o que ele tinha, o médico acabou descobrindo o que tinha. Aquela barriga enorme, ele era naquela época, ele era torneiro mecânico. Naquela época, para você ter ideia, irmão, um torneiro mecânico, naquela época, era uma profissão que rendia muito. Ele ganhava, em média, 8 mil reais no dia de hoje, por mês. Quer dizer, era um bom salário, um salário digno. E, no entanto, estava sem trabalhar. Aí voltou a trabalhar, comprou uma casa com piscina e tudo. Mudou a vida dele, se tornou dizimista, ofertante. Está lá na igreja, vivendo a palavra de Deus, prosperando. De repente, é aquele negócio, irmão. Uma grande porta vos é aberta, mas muitos são os vossos adversários. Uma coisa que eu fico observando na igreja de Cristo, é que a igreja de Cristo se torna muitas vezes relaxada, se torna muitas vezes preguiçosa. Você lembra lá em Apocalipse? Lembra? O Senhor Deus ele falou, eu tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Quer dizer, aquela dedicação, aquele empenho, aquele esforço, aquele amor que você demonstrava, aquele compromisso que você tinha com a minha palavra, eu não vejo mais, né? Então muitas vezes a igreja de Cristo se torna assim, preguiçosa, e o diabo ele se aproveita disso. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, e ele se aproveita muitas vezes dessa preguiça que a pessoa tem de orar, dessa preguiça que a pessoa tem de ler a Bíblia, dessa preguiça que a pessoa tem de vir à igreja. Ele aproveita para penetrar na vida da pessoa, para roubar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Aí o que acontece lá? Apocalipse 2,4, tenho porém contra ti, que deixares o teu primeiro amor. Se você parar para ler um pouquinho antes, você vai ver que Deus reconhece o empenho, reconhece um monte de coisa. O Senhor Deus ele não se esquece daquilo que nós fizemos, ele não se esquece, ele não é um Deus ingrato, não, mas só que tem um porém, irmão. Às vezes é aquele negócio, essa preguiça, como eu estou te falando, é uma arma que o diabo usa. Quantas pessoas, por exemplo, deveriam estar aqui agora, mas não estão, porque, eu vou de tarde, e às vezes chega alguém lá, nem de tarde vem, não, mas à noite eu vou, e se estende lá o bate-papo, lá se estende lá o hashtag, lá churrasco, lá, igual meu amigo fez ontem lá, e que se estende, mas domingo que vem eu vou. Irmão, o diabo se aproveita, e de repente alguém bate palma na casa dele num domingo de manhã, onde ele deveria estar? Na igreja. Alguém bate palma na casa dele, e ele vai atender esse alguém. Testemunha de Jeová. Nós viemos aqui trazer a palavra de Deus à sua casa, você não precisa nem sair daqui, eu vim para trazer na sua casa. E foram lá, um domingo, 2, 3, de repente pararam de ir, ele também parou de ir na igreja. Algum tempo depois eu encontrei ele com uma imagem pendurada no pescoço, uma imagem pendurada no carro dele, que eu não vou falar o nome da imagem, mas todo mundo
conhece como padroeiro, padroeira do Brasil, sei lá. E eu peguei e fui falar com ele, eu falei, ô Zé, o que está acontecendo, rapaz? Porque, irmão, o pecado maior que uma pessoa pode cometer, a Bíblia diz que esse é o maior pecado, é conhecer a Deus e o abandonar. Esse é o maior pecado. Talvez você não entenda, né? Porque normalmente o pregador, ele fala, não tem diferença de pecado. Pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão. Eu já falei assim muitas vezes. No que diz respeito à condenação eterna, não tem diferença mesmo. A pessoa que mente e a pessoa que adultera vão dividir o mesmo inferno se não se arrepender. Né? O homem faz uma distinção de a mentira é uma coisa, adulterar é outra, é a mesma coisa, no que diz respeito à condenação. Agora há diferença de pecado, sim. Há pecado de morte e há pecado que não é para a morte. Em outras palavras, há pecado que se eu cometer e morrer naquela situação, eu vou para o inferno. E há pecado que se eu estiver cometendo e morrer naquela situação, eu não vou para o inferno. Mas como é isso, pastor? Irmão, por exemplo, a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém. Certo? Certo? E se eu morro devendo para você, vou para o inferno por causa disso? Pode ter certeza que não. A não ser que eu te dê um golpe. Porque aí é mais do que ficar te devendo. Eu armei para cima de você. Agora não, aconteceu uma situação, eu me perdi nas minhas contas, eu não tinha intenção, e de repente me deu um piripaque, e eu fiquei te devendo, não vou para o inferno por causa disso. E é pecado ficar devendo, não pode ficar devendo. Você está compreendendo? Agora, por exemplo, eu sou casado, arrumo uma namorada, e morro, eu vou para o inferno. Eu não sei, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, eu sei. Você compreende, sim ou não? Então, pecar, mas pecado maior que adulterar, pecado maior que mentir, pecado maior que roubar, é você conhecer que existe um Deus que te amou de tal maneira, que entregou o filho dele para morrer por você, e você abandona esse Deus, despreza esse Deus, porque você prefere viver o que o mundo te oferece. Pecado maior é esse. E eu fui falar com ele, falei, rapaz, você está de brincadeira comigo e tal, não sei o quê. Não quis me dar atenção, me falou que isso e aquilo. Mas por quê? Agora, estava com uma casa com piscina. Tinha um carro na época que era o carro, né? Não sei se você ouviu falar dos Cortes XR3. Era o carro, irmão. Era o carro. O Cadete conversível, na época, e o XR3, irmão, era o carro. Era quem tinha, como diz o outro, bala na agulha para poder ter. Então estava andando de Escort, né? Casa com piscina, uma boa condição. A vida mudou. Só que não entendeu, não percebeu que essa mudança, ela veio de Deus. A Bíblia diz que o homem tem aquilo que lhe é dado por Deus. E eu lembro que eu falando de Jesus para ele, tal, não quis saber mais. Como eu estava falando para você desde o início, o homem, ele mede você por aquilo que você tem, né? E eu me lembro, ninguém viu, eu vi, porque na minha casa que eu morava, tinham 2 quartos, um quarto do fundo que era o meu quarto, e um quarto da frente, do lado da sala, que dava de frente para a rua, a janela. E eu lembro que ele chegou, né, naquela época, irmão, ter um carro, irmão, se apertava, né, para abrir a porta, meu Deus, hoje em dia, chega perto do carro, ele abre sozinho, ele liga sozinho, né? Hoje em dia, as irmãs, você fala, nossa, como dirige aquela irmã, não, como ela colocou aquele carro naquela vaga, né? Mal sabe você que ela está escondida debaixo do banco e o carro está entrando na vaga sozinho, né? Quer dizer, hoje é diferente, mas naquela época não, irmão. Tem um carro onde você tinha controle remoto, né? Era status. E eu lembro que ele chegou na porta da minha casa, né? Olhou para o carro dele, olhou na garagem do meu carro, fez assim. Ou seja, em outras palavras, quem é esse cara para falar de Jesus para mim? Olha para ele, olha para mim. Eu aqui com o meu santinho, com a minha santinha, com a minha vida aqui, estou muito melhor do que ele. Olha para ele, olha para mim. Então, é necessário que você prospere. É necessário. As pessoas que estão à tua volta, elas têm que ver a prosperidade que é dom de Deus na sua vida. As pessoas que estão à tua volta, elas têm que ver a saúde de Deus em você.
As pessoas que estão à tua volta, ela tem que ver a felicidade familiar. A tua família não pode ser uma família de teatro, não, tem que ter alegria ali mesmo, felicidade ali mesmo, prazer de estar com o pai, com a mãe, prazer de estar com os filhos. Tem que ser uma família feliz. Deus quer isso, uma família unida. Marido e mulher, o relacionamento do marido e mulher é como se tivesse se conhecido há poucos dias. Aquela chama, aquele fogo, aquela essência, ela não pode desaparecer, não. Não, as pessoas têm que ver, elas têm que perceber, puxa vida, né? Depois de tantos anos de casado, olha aí, ó, tem alguém que fala assim, chega até a dar até inveja, né? Tem que dar até inveja, e tem que ser assim mesmo, mas todavia, você tem que ter a consciência, que tudo isso é maravilhoso, mas não é o mais importante. Para eles, que enxerga pouco, ou não enxerga, tudo bem. Agora para você não, você tem que ver ao longe, você tem que enxergar que existe uma eternidade. Olha, mas Deus foi bom com aquele meu irmão da minha esposa, ele foi bom demais com ele, mas foi bom demais com ele, porque no final da vida dele, Deus me usou ainda para ajudá-lo. Por quê, pastor? Irmão, diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que ele foi perdendo tudo. E perdeu tudo. Agora tinha perdido até mesmo o cuidado, o carinho da família da esposa. Aí estava abandonado. A minha esposa o amava demais. Ela falou para mim, olha, vamos levar ele lá para casa. Eu falei, claro. Levamos ele para nossa casa. Eu me lembro que eu tive que conversar com meu filho, né? Porque nós chegamos a uma condição que nós morávamos num quarto, né? E dormimos todos juntos num cômodo só. Era o quarto, cozinha, era tudo, né? E agora, naquela época, nós tínhamos alcançado algo que para eles era maravilhoso, né? Meu filho tinha o quarto dele. As minhas duas filhas dividiam um quarto. E eu e a minha esposa um quarto. Tinha 3 quartos na casa, né? Então ele podia cantar de gala que ele tinha o quarto dele, né? Que para alguns não é importante, mas para quem morava num cômodo só é muito importante ter o seu próprio quarto. E eu falei com ele, filho, deixa o pai pedir para você, abre mão do seu quarto, vai dormir lá com as suas irmãs, deixa o seu tio ficar com esse quarto. Ele, não, pai, tudo bem. E eu lembro que ele chegou em casa, nós morávamos no sobrado, ele não tinha condições de carregar a mala. Eu carreguei a mala dele do carro para a sala, e meu filho carregou a mala dele do quarto. Ele não tinha força para carregar a mala, quase não conseguia andar. Aquela doença que os médicos não descobriram, voltou de uma situação gravíssima. Os médicos descobriram que era diabetes. A situação dele era grave, ou seja, desde a infância ele tinha diabetes, ninguém percebia. Quem tinha percebido? E a pior diabetes, segundo a medicina, é a que a pessoa ou adquire ou nasce com ela na infância. Quer dizer, coisa séria, né? Então o que acontece? E ele começou a ir para a igreja com a gente, né? Porque eu e minha esposa, segunda-feira estamos na igreja, quarta-feira estamos na igreja, sexta-feira estamos na igreja, domingo estamos na igreja. Então ele ficava com vergonha de ficar em casa sozinho, né? E ia para a igreja com a gente. E eu lembro que numa reunião minha lá, ele passou mal com o demônio, mandei embora aquele demônio, e ele se firmou, ou seja, voltou para Jesus, se firmou, como Deus foi misericordioso. Mesmo depois de ter abandonado e tal, Deus trouxe ele de volta, se firmou com Jesus, agora estava forte de novo, e ele era daquele tipo de gente, seguinte, não, homem tem que trabalhar, homem não pode ficar sendo sustentado por ninguém, não está certo isso. Eu falo, larga um monte de besteira, rapaz, onde come um, come dois, não, eu sou homem, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que me sustentar, larga um monte de bobeira, rapaz. Deus dá cobertor conforme o frio, né? Não é assim que existiam os antigos? Deus dá cobertor conforme o frio, não, e foi embora, mas foi embora forte, já carregando a mala dele, já saudado, já com Jesus. Falei, rapaz, você não deixa de ir na igreja? Ele falou, não vou deixar não, e não deixou mesmo não, continuou indo na igreja firme, só que tem um porém, numa certa situação, certo momento lá, ele estava com uma chácara que ele comprou,
A nossa região lá no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, é uma região que as pessoas têm um costume de ter chácaras, né, para passar final de semana, fazer churrasco, para, né, hashtag churrasco, né? Essa vai ficar para a história, hein, amigo? Meu Deus do céu, maldade do pessoal com ele. Aí o que acontece? Então ele estava lá na chácara dele, mas só que ele estava sozinho. E questão de diabetes, como eu falei, passou mal e ficou lá. Quando encontraram ele, a diabetes acho que estava 900 e alguma coisa. Aí já praticamente em coma, e infelizmente, né, para quem fica, né, ele não voltou mais, né? Mas o que eu quero que você entenda, que é necessário que as pessoas vejam o sucesso de Deus em você, na sua vida. Mas para você, não pode ser o mais importante. Você tem que enxergar além. Você tem que enxergar a importância e os valores do reino dos céus. Porque aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos passageiros. E esse jovem, ele percebeu, preste atenção, 18, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado, era com o céu. E tem crente que não está preocupado com o céu. Ele está preocupado em ter. Repito. As pessoas, elas têm que ver a prosperidade através de Deus, porque senão elas não crerão. Tem pessoas que só acreditarão vendo, senão elas não crerão. Elas têm que, para elas crerem, elas têm que ver que é um Deus de prosperidade, que você serve um Deus de felicidade, como eu falei, familiar, conjugal, e aí vai, né? Como tudo que eu já te disse. Mas você tem que enxergar diferente, você tem que olhar para o céu. Você tem que olhar para o céu. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Né? Por quê? Porque Jesus estava na posição de homem. Ele não ousou aceitar essa adoração, ele não ousou aceitar. Ele falou: não, ele não ousou aceitar, ele estava na posição de homem. Ele falou: ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Ninguém é bom senão a Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não gerar falso testemunho, honra o teu pai e a tua. Ô jovem, quer ir para o céu? Respeita a tua mãe e teu pai, hein? Vai ficar fora, hein? Você está achando que você pode falar qualquer coisa para o teu pai e para a tua mãe? Você está achando que pode desrespeitar o pai e a mãe, está tudo certo? Não pode não. Você pode perder a tua salvação por desrespeitar o teu pai e a tua mãe. Ah, pastor, mas é que a minha mãe e meu pai... Irmão, só de ser o teu pai e a tua mãe já está certo eles. Se já está errado, só de ser o teu pai e a tua mãe já está errado. Certo ou não certo, você tem que honrá-los. Certo ou não certo, você tem que honrar. E quando eu digo honrar, eu estou falando de respeitar. Não é fazer algo errado que ele está mandando, talvez você fazer. Mas você tem que respeitá-los. Você compreende, sim ou não? Eu sou dona da minha vida, eu já sou mãe, meu pai não tem que se meter na minha vida. Ele é teu pai. Você tem que calar a boca e abaixar a cabeça. Que é isso, pastor? É desse jeito. Se ele está certo, se ele está errado, você cala a boca e abaixa a cabeça. Se ele está errado, você ora a Deus. Se ele for um homem de Deus, Deus vai falar com ele. Entendeu? E você abençoa e respeita o teu pai e a tua mãe. Você pode ficar fora do céu. O Senhor Jesus, olha a pergunta dele, presta atenção. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus explica para ele. Primeiro ele repreende e falou: porque Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ponto final. Primeiro repreende, você já está errado, hein? Só Deus é bom, não tem homem bom não. Não tem homem bom não, só Deus é bom. Ponto final. Aí ele fala: sabes os mandamentos. 2 pontos. Não adulterarás. Ele está dizendo: você quer ir para o céu? Deixa o adultério longe da tua vida. Deixa o adultério longe da tua vida. Irmão, mulher é tudo igual. Não entra nessa não. O diabo que coloca uma imagem que não é verdadeira, de que aquela é melhor, do que aquela é isso, aquela é mais aquilo, é tudo igual.
Vida conjugal é assim, tem dia que vai ser maravilhoso, tem dia que melhor era não ter feito. É desse jeito mesmo, porque envolve muita coisa, envolve hormônios, envolve condição psicológica, envolve humor, envolve muita coisa. Não é só um contato, carne com carne, tudo certo. Não, envolve muita coisa. Então tem dia que você vai se sentir a mulher mais amada do mundo pelo seu marido, se sentir o homem mais amado do mundo pela sua mulher. E tem dia que você vai ser uma coisa tão horrível que você vai falar, melhor não ter feito. É assim mesmo. Aí o diabo coloca no teu coração que com a tua mulher é ruim, mas com aquela ali vai ser boa. É um engano. É um engano. Para quê, pastor? Para te tirar do caminho da salvação. Eu lembro uma vez, quando eu fui pastor em Jabuticabal, no interior de São Paulo, isso foi numa reunião de tarde, 2 horas da tarde. E não tinha muita gente não, tinha umas 13 pessoas, mas eu tinha um grupo de obreiros dedicados, eu tinha 16 obreiros naquela igreja, mas era um exército. Era um exército. A nossa igreja se tornou a maior igreja da cidade. Aqueles obreiros, eles eram um exército dedicado, mas valente. Obreiros mesmo, não era alguém para passar envelope para limpar a igreja. Não, era base espiritual mesmo. Eles entenderam o que é ser um obreiro. Dedicados em jejuns, em orações, em evangelismo, em cuidar das pessoas, em expulsar demônios, preparados para a boa obra. Algo espetacular. Que Deus abençoe a vida deles em nome de Jesus. E tinha lá alguns obreiros. Parece que era brincadeira, parece que foi até combinado. Só tinha obreiro homem, não tinha uma mulher, né? Obreiro naquela reunião. Só obreiro homem. Eu lembro que tinha uns 2 ali, um outro ali. Isso numa reunião à tarde, hein? Uma quarta-feira à tarde, 13 pessoas na reunião. E entrou uma moça. Ela entrou de uniforme de trabalho. Ela era garota de programa. Agora, se ela entrou de uniforme de trabalho, você imagina como é que ela estava vestida. Você imagina como é que ela estava vestida. Irmão, não teve um homem naquela reunião, que quando aquela moça entrou, que não fez assim, ó. Não teve um. E eu estava observando. Aí ela parou a reunião. Ela falou, posso entrar? Posso sentar? Eu falei, pode. Ela falou, porque eu escutei que o pastor daqui não faz diferença de pessoa. Eu quero saber se eu posso. Eu falei, fica à vontade. Tá vendo que eu estou vindo do trabalho? Eu falei, fica à vontade, só não faz bagunça. Senta e fica quieto aí. Você já me conhece, já viu que foi assim mesmo que eu falei, né? Eu falei, senta e fica quieto aí, não atrapalha a minha reunião não. E ela sentou. Eu preguei, ela ficou atenta o tempo todo. Quando eu orei, manifestou uma pombagira violenta naquela moça. Eu quebrei a força do demônio. Aquela moça tinha 18 anos. Mandei aquele demônio embora. Quando o demônio saiu, se olhava para ela no chão, parecia uma mulher de 50. Aí eu peguei, chamei os obreiros que estavam. Falei, quando essa mulher entrou, vocês olharam para ela, né? Aí um obreiro muito honesto falou, olhei. Falei, você até desejou ela? Ele disse, sim, senhor, pastor. A verdade é que meu coração balançou mesmo. Eu falei, mas não se preocupa não, porque foi o brilho que o diabo colocou nessa mulher. Agora que eu mandei ele embora, olha para ela. Ela falou, pastor, não sinto mais nada. Inclusive ela é muito feia, né? Eu falei, Tudo isso para engano. Tudo isso para tirar a pessoa do caminho, porque o diabo sabe. O Senhor Jesus explicou para ele perguntou, o que eu faço para entrar no céu? Eu quero entrar no céu, eu quero passar a eternidade no céu, o que eu faço? Aí Jesus vem e fala para ele, não adulterarás. Fique longe do adultério. Seja homem de uma só mulher. É um engano que o diabo coloca no coração da pessoa, achar que a outra mulher vai trazer um prazer maior que a mulher que ele tem. Que o outro homem, não, esse é bonitão, olha só, meu marido está barrigudo, olha os músculos. Ah não, aquele homem ali eu vou ser feliz com ele. Mentira, é um engano, é para tirar você do caminho da salvação. Porque Jesus, ele mostrou para aquele homem queria o céu, o que eu faço? Ele falou, não adulterarás, não matarás, não tira a vida de ninguém. Só que não tira a vida de ninguém, nem fisicamente, nem com palavras. Cuidado, às vezes uma palavra você vai matar aquela pessoa. Eu quase abandonei o evangelho quando eu estava começando, por causa de um obreiro cabeçudo. Inclusive um desses obreiros cabeçudos era meu primo mesmo. Mas quase.
O obreiro é para puxar o peixe no barco, não é para jogar o peixe fora do barco, não. E quase me jogaram de volta para o mar. Quase, tanto que eu decidi que eu não queria mais na igreja. É que a minha tia não dava para encarar ela, era uma negrona do meu tamanho. E a negrona não era brincadeira, não. Não fazia o que ela mandava, não. Está pensando que é igual a tua mãe? Que fala com você, você bate boca e ela vai para o quarto chorar? Se eu pensasse, erguer a voz para falar alguma coisa com aquela negrona, hoje eu ia estar com chapa para tudo quanto é lado aqui. Não sobrava um dente inteiro. Negrona não era brincadeira, não. A coisa era séria. E ela me obrigou a ir para a igreja, porque senão eu não teria ido. Se ela não tivesse me obrigado, eu não teria ido, não teria voltado mais. Coisa séria. Então não mate, cuidado, não mata a pessoa não, irmão. Não matarás, não furtarás. Irmão, não pega aquilo que não é seu. Não pega. É uma caneta, pastor, é sua. Não, então não pega, vai te tirar do caminho da salvação. Não é seu, não é seu. E às vezes o diabo arma, às vezes num troco. Pessoa, coitada, deu troco. Você percebeu que ela deu o troco errado, está de cabeça quente, talvez brigou com o marido, talvez está com o filho internado, e ela, coitada, de cabeça quente, volta um troco errado. E você vê. Está achando que foi esperto. Você saiu do caminho da salvação. Tem que chegar para ela e falar: moça, você está me dando troco errado. Uma vez porque eu já falei para você, né? Se dependesse da minha esposa, ela plantava uma árvore de McDonald's em casa. É verdade, ia ter no meio da sala uma árvore de McDonald's, né? Aí ia pegar lá os McDonald's que ela gosta tanto. Rapaz, e pior que ela viciou meus filhos nesse negócio também quando era pequeno. E eu tinha que passar no McDonald's. Uma vez estou no McDonald's, eu paguei, você pagava, né? Eu normalmente não saía do carro, pagava, na cabine seguinte você pegava o lanche, né? E a moça me deu o troco errado. Ou seja, ela me voltou, ela chega a me voltar, acho que 80 centavos, ela me voltou R$10,80. Eu falei: moça, você me voltou o troco errado. Eu falei: moça, você me voltou o troco errado. Eu falei: moça, presta atenção, você me voltou o troco errado. Confere direito. Daí eu falei: eu se conferi, você me deu 10 a mais. Você vai devolver? Eu falei: é que eu estou tentando. Quer dizer, o diabo queria de qualquer jeito que eu ficasse com aquilo que não é meu. Mas por quê? Ele queria me tirar do caminho da salvação. Irmão, não pega aquele que não é teu. Não furtarás, não gerás falso. Irmão, não conta história, irmão. Falso testemunho é mentira. Te tira do caminho da salvação. Fala a verdade. Fala a verdade, irmão. Cuidado, irmão. Tem gente que se une para fazer tudo quanto é. O marido dela é meio malandro, é meio pilantra, e é cheio de rolo, e ela se envolve junto com as pilantragens, com as malandragens dele. Ela concorda com os erros dele. Cuidado, lembra-se de Ananias e Safira, hein? Lembre-se de Ananias e Safira. Ele contou uma história mentirosa lá, de um terreno que ele tinha vendido, morreu, e ela veio e foi na onda da mentira dele, morreu também. Quando o Pedro perguntou para ela: é verdade que o teu marido vendeu por tanta verdade? Né? Ela deveria ter falado: olha, meu senhor, deixa eu falar a verdade. Ele falou, inclusive, para mim falar que ele vendeu por tanto. Mas o senhor é um homem de Deus, eu não vou mentir diante do Senhor. Porque eu sei que mentir para o homem de Deus é mentir para o Espírito Santo. Eu não vou mentir para o Senhor. Na verdade, foi por tanta verdade que ele vendeu. A história que nós conheceríamos era outra. A história que nós iríamos conhecer é que Pedro ia falar para ela: então, teu marido morreu por causa da mentira, mas como você foi verdadeira, a misericórdia de Deus está sobre você, pode sair daqui, vai lá chorar pela morte do teu marido. Mas no entanto não, ela foi no embalo dele, na mentira dele, bum, morreu também. Então não fica concordando com a mentira de ninguém não fica concordando com o erro de ninguém não. A penalidade que vai vir sobre ele por causa daquela mentira, você concordou, você foi cúmplice, você foi conivente, essa mentira, a penalidade vai vir sobre você também da mesma maneira. É coisa séria. Você está compreendendo, sim ou não? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso. Agora olha aí, Jesus concluindo: honra o teu pai. Não respeita não respeita não. Pastor, aqui meu pai, aqui é minha mãe, eles estão dando para você o que eles têm. Ninguém pode dar o que ele não tem. Ele foi ensinado, ele foi orientado daquela maneira, ele está te criando da maneira que ele foi orientado. Muitas vezes mal orientado, mas é aquilo que ele tem para te dar.
Você tem que ter a sobriedade de entender isso e relevar, perdoar, não levar em consideração o comportamento às vezes errôneo do pai, o comportamento às vezes errôneo da mãe, o comportamento às vezes muito duro do pai, muito duro da mãe, porque pode ter certeza que o objetivo do pai e da mãe é o teu bem. Talvez ele não saiba transmitir, porque ele não foi orientado de maneira que ele tenha condições de transmitir, ele não foi educado de maneira que ele tenha condições de transmitir, mas com certeza no coração dele é o teu benefício que ele quer, ele não quer o teu mal. Então respeita, honrar é respeitar, não é fazer nada errado que meu pai e minha mãe manda. Não, a Bíblia diz que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que honrar. Examina direito as Escrituras. A Bíblia diz que eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar, eu não tenho que fazer o que meu pai ou minha mãe me manda fazer de errado. É a mesma coisa, a mulher tem que ser submissa ao marido, tem que ser como ao Senhor. Meu marido me pega para fazer alguma coisa que a palavra de Deus condena, eu não sou obrigado a obedecer. Eu não sou obrigado a obedecer. Por quê? Porque maior do que meu marido é Deus, mais importante que meu marido é o Espírito Santo. Pedro já falou há muito tempo, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então eu tenho que ter essa sabedoria, essa prudência também, esse entendimento também. É examinar direito as Escrituras e ver o que eu tenho que fazer e aquilo que eu tenho que deixar de fazer. Honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe. E se você não aprender a respeitar o teu pai, respeitar a tua mãe, você pode perder a tua salvação. O Senhor Jesus está mostrando aqui. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-a pelos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Tem coisa que para seguir Jesus primeiro você vai ter que fazer, senão você não vai conseguir seguir Jesus. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Jesus está mostrando para mim, isso aqui é um conceito. Que tem coisas que se você não abrir mão, você não vai conseguir seguir Jesus. Não vai. Você não vai conseguir. Às vezes é um trabalho que você tem que abrir mão, mas ele é muito rentável, pastor. Mas só que naquele trabalho você não vai conseguir seguir Jesus. Às vezes é uma amizade. Mas puxa, eu gosto tanto de Joaquim, só que o Joaquim tem uma influência muito negativa sobre a tua vida. Se você não abrir mão dessa amizade, você não vai conseguir seguir Jesus. Jesus estava falando para ele, presta atenção nisso, é nessa ordem que as coisas têm que funcionar. Olha só, ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres, e terás um tesouro nos céus. Ou seja, o negócio é o seguinte: você vai ter que trocar aquilo que você tem como importante por aquilo que eu tenho. Não vai ter jeito, irmão. Não vai ter como. Não vai ter como. Eu me lembro quantas vezes eu vi isso na minha carreira. A pessoa vivia amaziada. Mas no caso é por quê, irmã? Porque, sabe como é que é, pastor? Eu sou viúva, eu tenho uma pensão. E se eu casar, eu perco a pensão. Então ela preferia ferir a palavra de Deus para não perder a pensão. Não queria abrir mão. Não vai conseguir seguir Jesus. Não vai. Você compreende? Tem coisas que se a pessoa não abrir mão, ela não vai conseguir seguir Jesus. Ele está falando para ele, vai, vende tudo que você tem, divide com os pobres. Ele não está mandando trazer para a igreja, não está mandando levar para ele, ele falou, divide com os pobres, depois vem e me segue. Ou seja, enquanto você não resolver isso daí, você não vai conseguir me seguir. Isso tem atrapalhado a tua caminhada comigo. Isso tem atrapalhado o teu relacionamento comigo. Ele era esse espírito de avareza. E você? Eu? Não está faltando nada, não? Não tem que abrir mão de nada, não? Para poder seguir a Jesus? Não tem nada atrapalhando o nosso relacionamento com Jesus, não? Tem gente que é orgulho. Chama a atenção dela para você ver, ela sai da igreja. Ela sai da igreja. É o orgulho. Ela não aceita ser chamada a atenção. Ela não aceita ser corrigida. Tem gente que é outra coisa. Tem gente que o que está atrapalhando ela, o relacionamento dela com Deus, é a pornografia. Ele vive atrás dessas porcarias. Tem gente que está atrapalhando o relacionamento dela com Deus, é justamente o dinheiro mesmo.
fala em dízimo, fala em oferta, ele se revolta, ela se revolta, o coração se fecha. Irmão, vai diante de Deus. Jesus falou para ele vai falar para você. Chega com sinceridade para ele e fala: Deus, o que eu preciso para entrar no céu? O que está faltando? O Senhor falou para aquele homem que o problema dele, que atrapalhava o relacionamento dele com o Senhor, o que impedia ele de te seguir e impedir de entrar no céu, era justamente a idolatria que ele tinha pela riqueza dele. O que falta para mim? O que eu preciso fazer? Às vezes é perdoar alguém que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus e está te impedindo de entrar no céu. Mas se você chegar diante dele, ele é Deus. A Bíblia diz que ele não é Deus de confusão. A Bíblia diz que ele não é Deus de engano. Ele vai mostrar para você o que você precisa. E a hora que ele mostrar, se você quiser entrar no céu, abre mão. Esse rapaz teve um comportamento, infelizmente, naquele momento, que leva qualquer pessoa a acreditar que ele perdeu a salvação. Presta atenção. Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito, porque era muito rico. Ponto final. Então dá para acreditar o quê? Que ele olhou e falou: Jesus, abri mão de tudo que eu tenho, do meu jet ski, do meu barco, meu iate, abri mão, oh meu Deus, dessa vida que eu tenho, das minhas casas, abri mão da minha fortuna. O Senhor está pedindo demais para mim, Jesus. E foi embora. A impressão que se dá é essa. Mas você não sabe. Você não sabe. Eu não sei também. A Bíblia não relata, mas pode ter acontecido. Numa outra situação, uma ocasião, Jesus pregando ali: Jesus, lembra de mim? Eu fiz o que o Senhor falou, estou aqui para te seguir. Você não sabe. Dá a entender que ele foi embora, porque ele ficou triste, tinha muitas. Como tem gente que tem, você fala para ela fala: não, eu vou fazer, eu vou mudar, e não muda. E tem gente que você fala para ela fecha o coração, fica irritada, mas ela vai e muda. Ela vai e muda. Inclusive a Bíblia diz que aconteceria assim. O Senhor Jesus fala isso através de uma parábola. Ele fala sobre dois tipos de filho. Um filho que o pai manda fazer, ele fala: pai, pode deixar, vou fazer sim, e não faz. E aquele filho que o pai manda fazer, ele acha ruim, fica bravo, fala que não vai fazer, mas se arrepende e faz. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia mostra. E hoje em dia presta atenção, filhos, hein? E hoje em dia há esse tipo de filho, que Deus vem e fala com ele se alegra e fala: não, pode deixar, eu vou obedecer, mas só que não obedece. E tem aquele outro filho que Deus fala com ele franze a testa, né? Estica o beiço, né? Parece que está achando ruim, e está bravo porque Deus está falando aquilo com ele, mas sai, se arrepende e obedece o pai. É assim. Seja aquele filho que faz o que o pai está falando. Eu estou falando para quem está interessado em passar a eternidade no céu. Porque tem gente que ela está interessada em resolver a vida dela aqui agora. Deus pode resolver a tua vida aqui agora. Ele é Deus de prosperidade, não há dificuldade alguma para ele, ele é Senhor. Ele falou para Moisés uma vez: por acaso cessou o meu poder? Eu sou o Senhor que criou os céus e a terra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Agora, entrar no reino dele, no reino do Senhor Jesus, nesse reino que é eterno, só se você abrir mão do que o mundo está te oferecendo e começar a seguir ele. Senão não vai não. Entendeu? Sim ou não? Deixa eu fazer uma oração para quem está em casa, fazer uma oração para você. Pai, em nome de Jesus, eu estou diante do Senhor. Eu quero pedir para cada pessoa, meu Deus, que aonde chega a minha voz, chega a minha imagem, e chega a unção do Senhor para destruir toda a obra do diabo na vida dela. Seja um tumor, seja um quisto, um cisto, um mioma, um fibroma,
uma perturbação na mente, uma dor, uma tristeza, uma opressão, seja qualquer tipo de obra do diabo, talvez feitiçaria, bruxaria, magia negra, talvez essa pessoa que está me assistindo um dia abandonou o Senhor, mas agora ela está dizendo, me perdoe, porque eu cometi o pecado de te abandonar, me perdoe, e Pai, eu sei que o Senhor é Deus de oportunidade, eu sei que o Senhor é Deus de cura, eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia, eu digo que nem o mal tem poder mais sobre esta pessoa, eu expulso toda ação do diabo, e abençoo essas vidas, para a tua glória, eu faço isso em nome de Jesus, como eu trago a bênção sobre todas as pessoas que aqui estão, em o nome do Senhor Jesus, diga graças a Deus, a bênção de Deus está com você, não perca a oportunidade, enxerga ao longe, aqui é passageiro, Deus tem uma eternidade para você, tchau, fica com Jesus, Deus te abençoe, tchau.